O governo do estado vai realizar concurso público para a área da segurança no Maranhão, que vai aumentar os efetivos das polícias militar, civil e também do Corpo de Bombeiros. O anúncio foi feito ontem pelo governador Flávio Dino no ato da nomeação de 1.196 novos policiais militares e 27 bombeiros, que aconteceu no Palácio dos Leões. A data do concurso ainda não foi definida, mas é prevista para que aconteça ainda este ano. Ontem à tarde aconteceu a primeira sessão plenária da semana. Veja agora os assuntos que foram destaque entre os deputados maranhenses. Na primeira sessão plenária da semana, o deputado Bira do Pindaré foi o primeiro a se pronunciar. Durante o pequeno expediente, ele falou sobre a nomeação recente de mais policiais e bombeiros militares e destacou o fortalecimento do contingente no estado do Maranhão. É um feito que merece destaque. Essa nomeação foi feita hoje, cumprindo e caminhando na direção de uma meta de ampliação do contingente policial do Maranhão, que o governador recebeu, o estado com o menor número de policiais por habitante do Brasil. Em seguida, o deputado César Pires falou sobre o encontro da União Nacional dos Prefeitos e Representações Previdenciárias do Brasil. A finalidade dessa organização é porque há uma necessidade de um acompanhamento de ex-prefeitos que às vezes são entregues à própria sorte e muitos até saem da prefeitura sem a menor condição de levar a termo as suas defesas no campo judiciário ou no campo social ou em qualquer outro. O deputado Cabo Campos destacou uma competição de jiu-jitsu que ocorreu durante o último domingo no ginásio Castelinho. Estamos muito felizes. A nossa proposição aqui é intermediar a associação ao governo do estado para que possa motivar ainda mais, para que mais atletas possam ter essa disciplina, se livrando das drogas, se livrando daquilo que é tudo de errado e também respeitando pais, mães, a hierarquia, a disciplina e trazendo o bem social. Já o deputado Sérgio Vieira, empossado recentemente na Assembleia Legislativa, falou sobre a preocupação com o fechamento de uma empresa no município de Açailândia. E nós vamos estar lá, vamos estar atentos, deputado Léo Cunha. Peço sua ajuda também, você que é lá da região, o senhor que é lá da região, deputado, Vossa Excelência, para que nos ajude nessa luta, porque precisamos desenvolver não só uma cidade, mas precisamos lutar para que toda a região seja atendida por aquela grande empresa. Depois foi a vez do deputado Levi Pontes, que falou sobre a inauguração do espaço de assistência às pessoas autistas em um centro de reabilitação da capital. Como sempre, o nosso governador preza pela qualidade. Um espaço de profissionais capacitados que finalmente vão atender a uma demanda muito importante, não só para São Luís, mas para todo o estado do Maranhão, que são as nossas crianças com autismo. O deputado Eduardo Brade destacou a necessidade de uma reforma política no país. A realização de uma audiência pública, deputado Cabo Campos, deputado Levi, nesta casa, para que nós possamos ouvir aquele que deve ser ouvido antes de ser votada a reforma política, que é o povo, que é o eleitor, que é aquele que sai da sua casa e tem o poder de dizer quem vai estar representando, seja no poder executivo, seja no poder legislativo. E o deputado Alexandre Almeida falou sobre os problemas ocasionados pelas fortes chuvas no município de Timon. Dezenas de timonenses que tiveram as suas casas alagadas, os seus eletrodomésticos comprometidos, porque muita água entrou em muitas casas. Enfim, uma situação que indiscutivelmente deixou dezenas de timonenses numa situação de agonia, numa situação de desespero, numa situação de prejuízo significativo. Você tem dúvida de como preencher o formulário do imposto de renda? Você sabe quais são as despesas que podem ser deduzidas em sua declaração? A Receita Federal do Maranhão está disponibilizando um atendimento especial para auxiliar o contribuinte.
A menos de um mês do final do prazo para declarar o Imposto de Renda 2017, a Receita Federal de São Luís resolveu dar uma força para os contribuintes com dificuldades. Iniciou um atendimento especial para sanar as dúvidas sobre o processo de declaração e também de restituição. Seu Mário é policial rodoviário federal aposentado e saiu satisfeito. É uma dúvida de preenchimento, né? Que às vezes muda as coisas e a gente não é contador, não é nada. Faz por amizade com os colegas e para mim também. E eu vim tirar uma dúvidazinha, foi tirado 100%. O atendimento foi satisfatório? Mais do que satisfatório, não pode ser melhor do que esse. Tirar dúvida a respeito de uma despesa que eu fiz, mas quem me pagou foi o meu filho. Aí saiu o documento em meu nome. Eu quero saber como fazer. O atendimento é exclusivo. Quem não conta com a ajuda de um profissional e costuma fazer sozinho, consegue aqui saber o correto preenchimento, os dependentes e os tipos de rendimento. O que mais vem aqui contribuinte é perguntar sobre as despesas dedutíveis e também sobre as receitas que são consideradas como tributáveis. Esse é. E mais dependentes, qual é o tipo de dependência, como é que quem pode ser dependente, até quando pode ser dependente. Essas são as dúvidas mais frequentes. O auditor dá uma dica valiosa. O ideal é que o próprio contribuinte faça a sua declaração. O processo não é complicado. Primeiro que o programa é facílimo. A gente já viu o passo a passo aqui. É um programa interativo. Aí ele pede a informação e você dá. Se a informação estiver errada, ele não passa. Tá, depois tem um checklist de todas as informações que você deu, no final, e ele vai dizer se está tudo ok e você transmite. Segundo, você fazendo sua declaração, você fica livre de perder documento, de dar informação errada, ou mesmo de ter sua declaração errada. Por enquanto, a procura não é grande, mas a expectativa é que depois do dia 15 de abril, o movimento aumente. O programa está disponível no site da Receita até o dia 28 de abril. O atendimento especial também vai até essa data e está sendo realizado no prédio da Receita, sede do Ministério da Fazenda, na rua Oswaldo Cruz, 3º andar, setor C, sala 2, das 8 da manhã até 1 da tarde. A trajetória do jornalista e escritor maranhense José Louzeiro vai ser retratada no curta-metragem José Louzeiro Depois da Luta. O documentário, que tem direção da cineasta maranhense Maria Tereza Soares, foi um dos 10 curtas selecionados no 2º edital do Audiovisual do Maranhão. No set de gravação, a claquete marca o início de mais uma parte da história de vida do ilustre maranhense José Louzeiro. A produção do filme Depois da Luta retrata o celebrado escritor cuja obra serviu de inspiração para grandes produções cinematográficas brasileiras, como O Pichote, O Homem da Capa Preta e Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia. A pesquisa para o curta-metragem começou em 2015. A história de José Louzeiro é complicado ainda aqui pela falta de referências bibliográficas. A maioria dos livros dele, embora sejam muitos, tem poucas reedições. Então, para você entender, para você contar a história de um escritor, você precisa mergulhar na obra dele. Isso fez com que a gente gastasse muito tempo. Eu comecei a pesquisar a obra dele em 2013 e a ideia inicial era escrever a biografia dele, só que acabou se transformando num filme. Ele é social, né? Ele é um tipo muito humanista. As obras dele retratam muito os tipos marginalizados. Você encontra na obra de Louzeiro Meninos de Rua, que é o caso do Pichote. Você encontra a garota que foi violentada por garotos de classe média, alta. É muito social a obra dele. Ele costuma dizer que ele gostava de retratar os pobres. Assim, pelo fato dele ser um pobre, por ele ter saído daqui, ter uma infância difícil aqui em São Luís, ele morava na Camboa, era uma vida humilde, passou uma infância humilde, foi resgatado pela educação e começou a trabalhar com jornal por uma indicação do professor dele. José Louzeiro é autor de mais de 40 livros e criador no Brasil do gênero intitulado romance-reportagem. A diretora do filme me conta que ainda este ano, Depois da Luta, deverá entrar no circuito de festivais. Ele se sentiu bem feliz, se sentiu reconhecido, valorizado pelo trabalho que ele lutou tanto para fazer.
Ele gostou bastante, ele foi muito receptivo. Todos os entrevistados têm sido muito receptivos, receberam a equipe de braços abertos, abraçaram o projeto. Esse filme, primeiro, ele entra num circuito de festivais nacionais e internacionais, para depois, futuramente, ter uma negociação com televisão aberta ou fechada. Aí, posteriormente, vai para a televisão. José Lozeiros nasceu aqui em São Luís e morou no bairro da Camboa. E desde novo iniciou a sua carreira profissional. Aos 16 anos, já era estagiário do jornal Imparcial. Logo depois, chegou ao posto de repórter policial. E essa sua vivência com a criminalidade, com a marginalidade, impregnou a sua produção literária. E isso pode ser visto em livros como Pichote e Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia. Apesar de uma vasta produção literária e de obras que viraram filmes importantes no país, Lozeiro é pouco conhecido do grande público maranhense. O presidente da Academia Maranhense de Letras, que gravou um depoimento para o filme, falou sobre isso. O Lozeiro só começa realmente a ter expressão intelectual quando ele vai para o Rio, né? E lá ele entra nessa área de cinema, nessa área de roteiro, de ser roteirista. Aí sim, ele começa realmente a modificar e marcar a sua posição dentro dessa área, que ele se torna realmente uma referência. Porque ele não teve passado praticamente aqui, né? A projeção dele foi fora daqui. Ele se projetou fora daqui e foram livros que não chegaram aqui a ter a repercussão que esses livros tiveram no Rio de Janeiro, no Centro-Sul, né? Que foram livros que se transformaram depois em filmes, né? Então, Lozeiro, para o grande público do Maranhão, ele não foi uma figura que teve realmente um nome marcado. Daí porque os seus livros fizeram pouco sucesso aqui no Maranhão. E o Portal da Assembleia de hoje termina aqui. Acesse todo o conteúdo produzido pela TV Assembleia no site al.ma.leg.br e também nas nossas redes sociais. Até amanhã.